A importância do turismo espiritual para a evolução do ser. A confusão entre mediunidade e clarividência. A diferença entre ângulo, entre parênteses, dimensão e vibração. Perceba que qualquer relato que uma pessoa sensível traz a público é sempre ligada ao conhecido, ou seja, do conhecido ao conhecido. É sempre no âmbito terrestre. É difícil alguém, e raro, contar que teve contato com algo distante sob a perspectiva física. Mas perceba, se você entender o seu corpo, as camadas que tem no corpo, camadas distintas que interagem entre si, você vai entender vibração. A vibração da pele e dos pelos, a vibração dos músculos, a vibração do sangue, dos líquidos do corpo, do calor e da parte óssea, são distintas, porém vivendo em um mesmo espaço, percorrendo um tempo. E o que é o tempo? Vou lhe perguntar agora. Se eu pedir para você, veja, eu vou pedir para você desenhar uma forma geométrica tridimensional sobre uma folha, usando uma caneta. Você acha que você está representando, você está materializando algo tridimensional numa folha plana? De maneira nenhuma. Você está dando uma ideia de tridimensionalidade numa bidimensionalidade, numa folha plana e estendida. Ali não está de maneira nenhuma algo tridimensional, porque faltaria duas dimensões. E o que é dimensão? Dimensão é um termo errado para ser usado no esoterismo. Dimensão é aquilo que pode ser medido. Ângulo não é vibração. E vibração, sim, é a realidade de outros planos, que não são planos. São planos em aspecto de planejamento. Da mesma forma que você tem camadas no seu corpo que pertencem ao mesmo corpo, ocupando um mesmo espaço, mas que vibram diferentemente. Percebam, por exemplo, os ossos, que ele pode até ser representado em uma outra ponta como um molde que o espírito dá para o corpo. Ele é a única coisa que mantém ainda uma forma corpórea no final de contas. É a memória, é a diretriz para que esse corpo tenha essa forma. Então, vamos analisar a fundo e desmistificar, quebrar muitos paradigmas que não é bem místico como a gente pensa, quando a gente vai pensar em algo que não seja físico. Percebo que dentro do nosso corpo temos átomos, partículas. No meio quântico já se sabe que há uma distância quase ad infinito entre um átomo e outro. A matéria não é algo sólido, perdão. Então há espaço, tanto que você tem poros, você não pode negar isso. Como que o ar, a água, os elementos penetram em você se você é sólido? Nem mesmo a matéria a gente reconhece. A gente não sabe o que é matéria. Porque a matéria é esse dito espírito invisível cristalizado. É o limite até onde o Criador pode criar. Mas percebam, temos ainda um conceito dentro do esoterismo que temos corpos lunares. O que seria corpos lunares? Se é corpos, está no plural, então é mais que um. É evidente que o nosso corpo é regido pela Lua. A Lua terrestre, nosso satélite.
ele é totalmente coordenado por ela. Então, quer dizer, já é uma lei kármica que não dá para mexer. Para quem acha que karma é negociável, esse aí não é. O que você pode mudar na questão kármica é a aceitação ou não. Você se revolta contra as leis ou você aceita as leis. Mas não dá para você burlá-las. Você negociar e modificar algo quando você ainda está dentro desse quaternário inferior. Esse quaternário inferior é muito interessante. O corpo físico, por exemplo, ele pode ir até a Lua. Mas é seguro ir até a Lua? Não. Porque esse corpo tem biotipo lunar e terrestre. Então, ele pode ainda se movimentar entre esses dois orbes. Já Marte já é mais afastado. Mas se, porventura, o ser, quando despertar, e vejam, gente, despertar não é você se olhar no espelho, que você está mais inteligente ou achando que está mais consciente, que você está desperto no corpo físico. O corpo físico ele não desperta. O corpo físico ele já tem a sua própria inteligência instintiva, ok? E ele já está desperto para o trabalho dele, que é realmente filtrar a consciência. Você nunca vai despertar no corpo. Pode fazer o que quiser, pode comer uma tonelada de alface, você pode rezar, você pode meditar horas a finco, né? Deixar de trabalhar, deixar de viver, cortar as unhas dos pés só para meditar, você não vai despertar no corpo. O que desperta é a alma. Porque a alma é o controle do corpo. Se você não controla quem controla, controlado serás. Sempre estará num patamar abaixo. Mas porventura, se essa alma ela explora o que ela é e descobre, ela faz análise de campo como um bom autocientífico e descobre como funciona a ela mesma, ela agora passa a ter controle sobre as coisas abaixo. Aí ela pode controlar o corpo e se tornar num termo que a gente usa muito também, que é solarizar. Essa alma está esclarecida. Aí ela pode ir em contato a outros orbes não muito distantes, até onde esse Sol, vejam, mesmo se tornando solar, ela só pode se deslocar até onde o Sol irradia, até onde o Sol tem controle, porque ela depende, essa alma, ainda da energia solar. Por isso que você não vai ver as pessoas narrando com um corpo astral e mental comum, né, de um ser humano comum corrente que veio aqui só experimentar um resgate kármico, indo para anos-luz daqui. O cordão de prata não suportaria. Mas à medida que você vai solarizando esse corpo, como todo sol, ele tem a mesma característica, e independente da irradiação, ou independente também da envergadura, não importa o tamanho do Sol, a matéria emanada do Sol é sempre solar, você consegue, entrando em contato com as inteligências que sabem navegar pelo cosmos, e colocar numa proteção, numa roupagem, ou até mesmo essas naves cósmicas que não são tridimensionais, a qualquer parte do universo. Mas o universo é uma coisa só, gente. O que muda é a vibração. E o que é a vibração? Foi como eu comparei o nosso corpo. A vibração dos ossos é diferente das dos músculos, do sangue, dos líquidos, dos músculos e da pele. Mas, no entanto, vejam, você consegue viver com essas camadas todas em um único corpo. Aí você vai entender como se encaixa uma alma dentro de um corpo. Não quer dizer que essa alma é uma coisa de outro mundo, de outra realidade. É uma mesma realidade em estados não de matéria, porque a gente confunde, a gente pensa assim, tem a eubiose, a teosofia, que coloca astral físico, astral isso, mental físico, mental mental.
Gente, não estamos falando da mesma matéria, é sim estados de consciência. Há um universo fechado, físico, com também graduações que varia do sétuplo, 7 vezes 7, 49 tipos de estados de matéria. Mas há também em cada plano, entre 7 separados, porém compenetrados, 7 opções também de entendimento daquele tipo de consciência, que não são matérias no sentido que a gente conhece. Matéria é matéria, espírito é espírito. Se espírito fosse matéria agora, seria como a gente poder viver apenas no esqueleto. São coisas que estão participando, estão experimentando, estão se cobrindo, um influenciando o outro, dando forma para o outro, mas são coisas distintas. Você não consegue viver, por exemplo, apenas em ossos, como você não poderia existir somente em sangue. Ah, mas o sangue da minha família é o que me trouxe. O sangue sozinho não é nada. É preciso muitos outros fatores, porque o sangue derramado, ele perde a vitalidade. Ele se perde, evapora. Quando a gente vai tentar pensar em dimensões, né, como sendo algo relacionado à espiritualidade, a gente erra feio. Que, por exemplo, se eu pegar para você, na própria tridimensionalidade, lhe mostrar em um vídeo fumaça, qual é o ângulo da fumaça? Que forma ela tem? Que somos acondicionados quando esses pensadores vieram, mas vieram em nome da ciência positivista materialista, criamos a crença de quando estamos vendo um triângulo, vendo um quadrado, que o outro também está vendo da mesma forma que nós, as cores a mesma coisa. Os sons, as notas musicais, tem nota que incomoda um e realiza outro. Por exemplo, se eu dizer para você agora, pense num triângulo e mande para mim mentalmente. Você vai ver quando estiver com o olho fechado, de preferência, que quando você pensar nesse triângulo, ele vai estar totalmente distorcido até mesmo para você que está vendo primordialmente. Imagina você mandar isso para mim. Então, quer dizer, a mente, tudo que está abaixo da mente, esse quaternário lunar, a gente chama de lunar, porque está emanando uma compreensão, uma luz que não é deles. Então, quando você tenta influenciar o outro, tenta dar uma dica sem ter se solarizado, o que vai aparecer são distorções de luz que não é do seu sol interior. Paz reverencial a todos.